O ChatGPT surgiu no final do ano passado e vem causando muito rebuliço desde então. Por ser um programa especializado em linguagem, sendo cada vez mais aprimorado, a sua criação trouxe preocupação especialmente para os contadores de história, roteiristas e escritores. Algumas movimentações já estão inclusive acontecendo, com o Sindicato dos Roteiristas nos Estados Unidos querendo regular o uso desse chat para preservar a profissão. Eu então resolvi fazer um vídeo para entender como é a lógica do ChatGPT para contar histórias e pedi para que o programa escrevesse 3 cenas de 3 séries distintas: White Lotus, Mad Men e Friends. Meu nome é Bea Góes, sou roteirista, professora de roteiro e hoje eu vou falar sobre como funciona o ChatGPT e se ele é uma ameaça para a nossa profissão. Eu decidi dividir esse vídeo em 4 partes. Na primeira parte, vou buscar conceituar e entender o que é o ChatGPT. Na segunda parte, vou tentar explicar qual a lógica dessa inteligência artificial para contar histórias. Na terceira parte, a mais longa, vou analisar as 3 cenas que o chat escreveu. Na quarta parte do vídeo, vou fazer uma conclusão a partir das cenas analisadas. Seguimos então para a primeira parte do vídeo. O ChatGPT é uma inteligência artificial. De maneira mais superficial, é um robô que foi desenvolvido para interagir e gerar textos baseado em algoritmos e dados. O sistema foi criado inicialmente para auxiliar programadores a programar, mas o seu grande investimento em linguagem tornou-o preparado para diversas outras tarefas também. E a OpenAI, empresa que o desenvolveu, reconhece esse fator e o divulga como uma ferramenta completa. Eu vou frisar esse fato do ChatGPT ter seu foco em linguagem e compreensão. Ele entende gírias e, de acordo com suas próprias palavras, é capaz de reconhecer frases que expressam emoções. E além disso tudo, o ChatGPT também consegue criar textos de ficção. Eu admito que a primeira vez que eu ouvi falar nisso, eu imaginei, um robô não é capaz de ter a sensibilidade, a compreensão paradoxal e a ambiguidade que um texto de ficção pode carregar, né? Até que eu vi que o Sindicato dos Roteiristas nos Estados Unidos pretende regularizar e restringir o uso do chat para a criação de roteiros audiovisuais. Isso me chamou muito a atenção quando eu decidi testar o chat. Mas antes disso, vamos entender como ele cria histórias de ficção. E ninguém melhor do que ele próprio para explicar isso pra gente. Eu comecei perguntando, chat, como você consegue criar histórias de ficção? E eis que ele me responde. Como modelo de linguagem, eu sou capaz de gerar texto com base em modelos de linguagem estatísticos que foram treinados em grandes conjuntos de dados. Isso significa que eu sou capaz de analisar e entender a estrutura e a lógica de uma história de ficção, assim como as características comuns dos personagens, o enredo e o desenvolvimento do enredo, entre outros aspectos. Basicamente, o chat entende uma estrutura narrativa. Ele também me disse que compreende que as histórias têm início, meio e fim. Isso não é uma concepção muito complexa. E eu comecei a me perguntar se ele conseguiria desenvolver uma narrativa sem causalidade lógica, ou até situações apresentadas ao espectador nas quais o sentido da cena fica aberto, como é o caso da série Dark e do filme Inception. Decidida a testar isso, pedi para o chat criar um conto com um final aberto. Ele gerou um conto com um gancho, deixando uma dúvida sobre uma escolha para a protagonista. A escolha era se ela contaria ou não um segredo para um outro personagem. Ou seja, era um final aberto no sentido da jornada externa. A dúvida estava no que aconteceria ou deixaria de acontecer. A duplicidade estava em um fato concreto e não no sentido, ou seja, não havia duplo sentido. Eu pensei que eu talvez pudesse ter instruído erroneamente. Então eu tentei de novo. Pedi para ele criar uma outra história, dessa vez cujo final tivesse duplo sentido. E aí, pessoal, assim, ele desenvolveu uma outra história, inclusive muito parecida com a história anterior, uma protagonista mulher, recebia uma mensagem e ela se via ali numa situação em que ela não tinha certeza se quem ela tinha encontrado era a pessoa que ela estava imaginando ou era uma outra pessoa que era muito parecida. Vocês conseguem perceber que ainda assim é um duplo sentido muito mais voltado para uma ação concreta do que uma ação, um gesto, uma situação que deixa um duplo sentido relacionado
a interpretação. Isso eu não consegui extrair do chat, essa duplicidade emocional. E vocês vão ver nas respostas a seguir dele, faz sentido de acordo com a própria definição dele da sua capacidade de gerar histórias. Vamos prosseguir então com a resposta do chat. Para gerar uma história de ficção, eu uso esses conhecimentos para criar um enredo e personagens que se encaixem no contexto e nas condições especificadas pelo usuário, seja criando algo totalmente original ou seguindo uma estrutura pré-definida. Em seguida, gero frases e parágrafos que se encaixem na história e na lógica do enredo. E aqui ele deixa muito claro que consegue tanto criar uma história original, como eu pedi dele nessas duas situações dos contos, como também consegue criar uma história em cima de parâmetros já existentes ou de até histórias já existentes, que são os casos que a gente vai ver logo a seguir. Então, o chat finaliza a sua explicação com um porém. Embora eu possa gerar histórias de ficção, é importante lembrar que essas histórias são criadas por meio de algoritmos e modelos estatísticos, e não são criadas a partir de uma experiência pessoal ou compreensão emocional. Além disso, histórias de ficção geradas por modelos de linguagem podem ser limitadas por falta de criatividade, originalidade e coesão emocional. Podem não ter a qualidade ou profundidade de uma história criada por um escritor humano experiente. Como até vocês vão ver nos exemplos a seguir, essa falta de coesão emocional, como ele mesmo coloca, ou essa ausência de percepção sentimental, vou chamar dessa maneira, já dá um indício pra gente de que o chat é limitado com relação a essa capacidade de contar histórias. E vocês vão notar que é algo que chama atenção tanto nesses dois contos, como eu já citei o exemplo, quanto nas 3 cenas que a gente vai ler aqui juntos. Mas vamos dar uma recapitulada do que a gente viu até agora, antes de passar para as cenas que ele escreveu. ChatGPT é uma inteligência artificial em formato de assistência virtual, criado para gerar textos, se comunicar, fornecer informações e suporte. Ele é munido de linguagem natural, ou seja, é capaz de interpretar e compreender gírias, eufemismos, dialetos. Ele até entende se você digitar uma palavra errada. Quanto à elaboração de histórias de ficção, o chat parece ter compreensão sobre aspectos materiais, conflitos externos e acontecimentos palpáveis, enquanto questões emocionais ou abstratas são de difícil compreensão. Bom, a primeira série que eu escolhi foi The White Lotus. É uma antologia de temporada criada por Mike White e lançada na HBO, que traz vários protagonistas de alta classe social que passam a semana dentro de um resort de luxo. Um assassinato emerge a partir dos conflitos, oriundos das hipocrisias e batalhas psicológicas que os hóspedes enfrentam entre si e consigo mesmos. Como o chat só tem registro dos acontecimentos mundanos até 2021, ele não conhecia a segunda temporada da série. Então eu pedi para ele escrever uma cena sobre os eventos da primeira temporada. A cena conta com os personagens Tânia, uma hóspede do hotel, e Armand, o gerente. Eu vou ler a cena que eu fiz a partir de uma tradução, porque o chat fez a cena em inglês. Já aviso vocês de que a tradução tem algumas redundâncias ou algumas frases que não fazem tanto sentido assim, ou poderiam ser adaptadas melhor, porque eu quis deixar uma tradução bem literal do que o chat escreveu para nossa língua. Se eu fizesse uma adaptação, já teria uma interferência, então eu quis deixar o texto bem puro. Do lado esquerdo vai estar o texto original criado pelo chat, e do lado direito a minha tradução. Interior, The White Lotus, dia. Tânia relaxa uma espreguiçadeira à beira da piscina, tomando um coquetel de frutas e um banho de sol. Ela está usando uma saída de praia colorida e óculos de sol enormes, parecendo cada centímetro da socialite rica que ela é. De repente, ela ouve uma comoção nas proximidades e olha para cima para ver o gerente do resort, Armand, discutindo com os hóspedes. Tânia levanta de sua cadeira e se aproxima, sua curiosidade afiada. O que está acontecendo aqui, Armand? Armand, frustrado. Esses hóspedes estão reclamando do barulho da construção ao lado. Eu tentei explicar que está fora do nosso alcance, mas eles não entendem. Tânia revira os olhos. Ah, essa gente. Eles não podem ver que estamos no paraíso? Quem se importa com um pouco de barulho? Armand parece grato pelo apoio de Tânia. Exatamente. Estou tão feliz que alguém aqui me entende. Tânia sorri e coloca a mão no ombro de Armand. Não se preocupe, querido. Eu cuidarei disso. Ela se vira para os hóspedes e lhes dá um sorriso condescendente.
Com licença, mas se vocês não conseguem lidar com um pouco de barulho, talvez devessem voltar para suas vidas chatas. Afinal, este é o The White Lotus, não atendemos reclamantes. Os convidados parecem surpresos, mas Tânia não lhes dá a chance de responder. Ela pega o braço de Armand e o leva de volta para a piscina. Tânia, honestamente, algumas pessoas simplesmente não apreciam as coisas boas da vida. Mas você e eu sabemos o que realmente importa. Obrigada, Tânia. Você sempre sabe exatamente o que dizer. Tânia sorri, sentindo-se insatisfeita consigo mesma. Claro, querido. É por isso que eu estou aqui, para trazer um pouco de glamour a este lugar. Ela toma um gole de seu drink, sentindo-se satisfeita ao olhar para o oceano. Fade to Black. Bom, temos então nossa primeira cena e já tem alguns pontos que eu gostaria de comentar. O primeiro deles é em relação à formatação. Como vocês viram, nome de personagem, até cabeçalho, parênteses de diálogo, tudo isso foi o chat que fez, por isso eu fiz questão de exibir o texto original para vocês. Óbvio que ele não tinha como formatar nas margens corretas por conta da limitação do próprio chat, mas ele conhece as normas de formatação de roteiro. Errou uma coisa em outra, como vocês vão ver nas próximas cenas, mas tá uma formatação ali, se tivesse sido copiada e colada para um Word, por exemplo, estaria daquele jeito. Agora, com relação à narrativa da cena. A cena é completamente inútil para um roteirista, a não ser que, por exemplo, esses outros hóspedes do hotel viessem a voltar ao longo da narrativa. No geral, é uma cena muito longa e se estende com diálogos. São cumprimentos, enfim, diálogos que a gente chama de small talk. São diálogos que tem conversinha e não ajuda no beat, no movimento dramático ali daquela cena. Além disso, a cena não traz um grande conflito e não parece conversar com a trama principal da narrativa. O que eu quero dizer com isso? Sempre que a gente, enquanto roteirista, escreve uma cena, a gente deve colocar nela um beat. O que é um beat, Bela? É um movimento dramático. Tem um vídeo sobre beat aqui se vocês quiserem assistir. Esse beat vai movimentar a narrativa para frente. Quando a gente movimenta a narrativa para frente, a gente anda com a história, a gente progride. E essa cena, como vocês viram, ela não progride em nada. Eu pedi para o chat acrescentar nesta cena, em outras cenas, ou até gerar uma nova cena que tivesse esse movimento dramático, que tivesse um conflito claro na cena. E todas as vezes que eu pedi isso, o chat deu erro. Eu não sei se foi coincidência, se era um problema do servidor, ou se de fato ele não compreendeu o meu pedido. Eu perguntei de diferentes maneiras e ele sempre deu erro. Mas, de novo, ele está sempre sendo atualizado e numa atualização pode ser que ele venha a conseguir contemplar esse requisito. Agora, o segundo ponto que me chamou a atenção, e eu tenho certeza que se você conhece a série, isso chamou muito a sua atenção também, é que a personagem da Tânia nunca se comportaria dessa maneira. A cena traz uma personagem confiante, proativa, snob, totalmente fora do que a personagem é na série. Eu sou muito fã da série. Eu decidi questionar o chat se ele achava que a Tânia era sim uma personagem confiante. E ele me respondeu o seguinte: sim, Tânia geralmente é retratada como uma personagem muito confiante em The White Lotus. Ela exala um senso de direito e autoconfiança, e não parece duvidar de si mesma ou de seu lugar no mundo. Ela se sente confortável sendo o centro das atenções e expressando suas opiniões, mesmo que sejam impopulares. No geral, a personagem de Tânia é retratada como uma mulher confiante e segura de si, mesmo que seu comportamento às vezes possa ser visto como autoritário ou abrasivo. Pessoal, eu não vou falar nada. Eu vou colocar para vocês uma cena da primeira temporada de The White Lotus em que a Tânia fala sobre ela mesma e vocês tiram suas conclusões. I'm a very needy person and I am deeply, deeply insecure. This is both my parents mentally abused me and my mother still tortures me and she's dead. A partir desse erro crasso do chat, eu pensei que ele não seria capaz de identificar a complexidade em um personagem. Talvez por a Tânia ser uma bilionária e parecer snob à primeira vista, ele apenas conseguisse identificar personagens por meio de estereótipos. Mas foi nesse momento que ele me surpreendeu. Eu perguntei se ele poderia me falar um exemplo de um personagem complexo, com paradoxos de uma série de TV. E ele trouxe o personagem que estava na minha mente, Don Draper. Me descreveu exatamente assim. Claro, um exemplo de personagem de série de TV com paradoxos em sua personalidade é Don Draper, da série Mad Men. Por um lado, Don é um executivo de publicidade confiante e carismático.
que pode vender qualquer coisa para qualquer um. Ele é suave e sofisticado, sempre vestido impecavelmente e capaz de comandar uma sala com facilidade. No entanto, ele também é atormentado por demônios internos e está profundamente infeliz em sua vida pessoal. Ele bebe muito, é mulherengo e luta contra sentimentos de culpa e vergonha. Eu nem ia pedir para ele escrever uma cena de Mad Men, mas depois dessa eu tive que pedir. Mad Men é uma das minhas séries favoritas, então também não seria nenhum sacrifício analisá-la. Sei que também tem bastante fã de Mad Men aqui, inclusive se você quiser ser roteirista e não assistiu a série, eu recomendo fortemente. Então vamos lá dar uma olhadinha nessa cena que o chat fez. Interior, escritórios Sterling Cooper, dia. Don Draper está em seu escritório, olhando pela janela. Sua secretária, Peggy, bate na porta. Ei, Don, preciso que você assine esta campanha para Lucky Strike. Don se vira para ela, parecendo entediado. Tudo bem, vamos ver. Peggy entrega para ele uma pasta e ele a abre, examinando seu conteúdo. Parece bom, pode rodar. Peggy sorri, aliviada. Obrigada, Don. Ela se vira para sair, mas Don a chama. Ei, Peggy. Ela se vira para encará-lo. Você sabe que é uma das melhores redatoras que nós temos. Obrigado, Don. Obrigada. Don acena com a cabeça, então se volta para a janela. Peggy demora um pouco, depois sai do escritório. Assim que ela sai, Don enfia a mão na gaveta da escrivaninha e tira uma garrafa de uísque. Eles servem um copo e toma um longo gole, então serve mais um. Enquanto ele bebe, a expressão de Don escurece. Ele está claramente infeliz, embora tenha tudo o que poderia desejar. Uma carreira de sucesso, uma linda esposa e 2 filhos. Ele é atormentado por demônios internos, dos quais não consegue escapar, não importa o quanto tente. Pessoal, eu vou interromper aqui a leitura porque isso é um ponto que vale análise. Vocês lembram que eu falei que vocês iam perceber que o chat cometia erros de formatação? Pois é. Esse é um tipo de descrição que um roteirista não pode fazer. Nós não podemos colocar em um roteiro nada que não é filmado. Uma metáfora, uma analogia, um eufemismo, tudo bem, isso não tem problema. Mas esse tipo de descrição é completamente literária. E vale eu citar que todas as vezes que eu pedi para o chat escrever uma cena, eu pedi para ele escrevê-la como se fosse um roteirista ou em formato de roteiro. Não à toa, em todas elas ele colocou cabeçalho. Vamos retomar. De repente, o telefone toca. Ele atende, parecendo entediado. Don Draper. Do outro lado da linha está a voz de uma mulher, sensual e sedutora. Oi, Don. Sou eu. O rosto de Don se ilumina, um sorriso se espalhando em seus lábios. Opa, olá. Enquanto ele fala com a mulher, sua expressão se transforma. Ele é charmoso, espirituoso e confiante, muito longe do homem taciturno e infeliz que era momentos atrás. Bom, nessa cena aqui a gente tem mais uma situação criada pelo chat. Dessa vez eu acho que ele conseguiu trazer o universo da série para uma situação muito mais concreta. Ele colocou 2 beats narrativos, o primeiro da Peggy, em seguida um beat do Don atendendo um telefonema. Seria uma cena que poderia facilmente ser inserida num episódio. Ao mesmo tempo, o que a gente percebe na cena é uma variação de humor de Don. Não necessariamente o paradoxo, como eu tinha pedido para o chat fazer a cena. Claro que você ter ali um homem infeliz e logo em seguida ele super alegre, segundos depois, é muito mais uma antítese do que propriamente um paradoxo. Ao mesmo tempo, nessa cena, ele parece ter compreendido melhor o ritmo, o tom e personagens da série. Vocês vão ver que foi a melhor execução do chat. A próxima cena é da sitcom Friends. Vou poupar introduções nela, porque acredito que a grande maioria deve conhecer, além de ser bem diferente em formato das outras 2 séries analisadas. Nesse pedido aqui, além de eu pedir para o chat escrever uma cena da série, eu adicionei mais um requisito. Pedi para ele escrever uma cena engraçada. Vamos dar uma olhada no que ele fez. Interior, Central Park, dia. Chandler. Ei pessoal, vocês sabem qual a pior coisa de ser um homem? Joey. Não poder carregar um bebê? Não. A pressão constante para ser viril. Tipo, você sempre tem que ser duro e machão. Rachel. Chandler, você não é exatamente o homem mais viril que conhecemos. Chandler, ei, Ross, sim, você é mais como não sei, um pato. Um pato? Sim, sabe? Os patos parecem todos calmos na superfície, mas por baixo eles estão remando como loucos apenas para se manter à tona. Chandler, isso é ridículo. Mônica entra. Ei pessoal, adivinhem, acabei de conseguir um novo emprego como chefe de cozinha em um restaurante chique. Todos, parabéns!
Mônica, e pra comemorar, eu vou fazer o jantar hoje à noite. Quem está dentro? Rachel, Joey e Ross, todos confirmam. Chandler, não sei. Mônica, vamos lá, Chandler, não seja covarde. Chandler, ei, eu não sou covarde. Mônica, sério? Prove. Ok, tudo bem, eu irei. Mas só pra você saber, eu sou um homem viril. Eu posso lidar com o que você jogar em mim. Mônica, ótimo, então você me ajuda a cortar as cebolas. Chandler, cebolas? Sem chance. Todos riem. Chandler resmunga. Eu odeio cebola. A cena termina com todos rindo de Chandler. Antes de eu fazer uma análise narrativa, duas questões formais precisam ser apontadas. A cena não começa com uma rubrica ou descrição, o que é errado dentro das regras da formatação de roteiro. Vai direto do cabeçalho para o diálogo. Dessa vez o chat deixou a desejar nas descrições das cenas, mas quando a gente fala em um roteiro de sitcom, é um momento que naturalmente tem pouquíssimas descrições, diferente de séries como Mad Men e The White Lotus. Agora, com relação à análise narrativa da cena propriamente dita, eu preciso confessar que eu achei a piada do pato realmente muito boa. E eu também achei que a cena poderia, de fato, estar na série em diversos sentidos. Duas situações me chamaram muito a atenção. Por exemplo, por que o Joey diz que o lado ruim de ser uma mulher é não poder engravidar? Isso não combina muito com seu caráter, de ser um cara mais mulherengo, mais crianção. Não achei que combinou muito com seu caráter. Outra situação, por que o Chandler diz que não quer comer de graça na casa da Mônica? E é justamente o que é plantado para se colher essa piada sobre a cebola. Eu achei que foi um pouco sem nexo ele rejeitar o pedido, já que o Chandler, Joe, enfim, eles adoram se alimentar na casa da Mônica. Mas no geral, é uma cena que, com alguns ajustes por um roteirista humano, até que poderia ir para jogo. Bom, pessoal, assim a gente encerra a análise das nossas cenas e eu vou agora para a parte final de comentários sobre o chat, pensando em tudo que a gente conversou e refletiu nesse vídeo. E vamos começar com o elefante branco, né? Bea, você acha que o chat vai roubar os nossos empregos? Não. Mas eu fiquei bastante impressionada com a capacidade do chat. Não esperava que ele conseguisse, principalmente a cena de Mad Men, até um pouco a cena de Friends, ele conseguisse criar uma cena tão similar e tão condizente com a obra em si. Mas como eu falei para vocês anteriormente, uma mesma cena, ela carrega diversos beats narrativos. Enquanto roteiristas, a gente precisa, por vezes, contemplar numa mesma cena o conflito central da série, o arco da temporada, tramas A e B do episódio. Às vezes a gente tem uma complexidade na estrutura narrativa. Eu vi o chat com muita dificuldade de conseguir incluir e construir isso, sem falar, claro, no duplo sentido, na ambiguidade, no paradoxo. Isso eu realmente acredito que seja uma limitação grande do chat. Ou seja, um pouquinho a mais de complexidade na história já fica bem difícil do chat conseguir realizar. Agora, com relação à performance do chat na série The White Lotus, eu acredito que ele tenha sido um pouco pior nessa cena, nem tanto por conta da série em si ou por ele ter sido ruim. Eu acho que como tem pouco material sobre a série, poucos artigos, poucas análises, ele tenha tido mais dificuldade. Por exemplo, Mad Men tem um monte de livro lançado analisando a série. Ela é uma série muito complexa, muito renomada, muito premiada. Então tem diversos artigos, dissertações, teses sobre a série. É um pouco mais fácil de ele conseguir extrair informações dela. E a mesma coisa Friends. Isso também me fez pensar que, de repente, se o chat fosse simplesmente alimentado de mais informações para uma história original, por exemplo, talvez ele conseguisse criar um plot bem coerente, bem decente, quem sabe com paradoxo ou não sabemos. Se você quiser que eu faça um vídeo similar a esse, mas pedindo para o chat criar uma história original, porque na minha experiência testando o chat, é lógico que eu testei ele diversas outras vezes, eu acho que ele tá muito aquém do que um roteirista é e de todo o conhecimento que a gente precisa ter. Ao mesmo tempo, eu começo a não julgar roteiristas que talvez usem o chat para, por exemplo, destravar uma cena, para... Vou colocar esse contexto aqui e ver como é que o chat desenvolveria uma cena dessa. Não sei, porque eu realmente acho que isso não deixaria o roteirista menos competente ou mais competente, porque a qualidade final de roteiro, ela envolve pensar em tantos aspectos, inclusive de valor de produção, de orçamento, de voz de personagem, como eu falei pra vocês, de inserir tantos bits, que eu não acho que ele usar o chat para um diálogo ou uma cena, eu não acho que isso é grave. E eu acho que ele pode sim ser um ótimo aliado nosso.
enquanto um sistema de linguagem que consegue criar cenas e narrativas rápidas. Obviamente, sempre passando por uma revisão humana. Um lado meu, pessoal, também acha que espernear, tentar proibir o chat é uma batalha um tanto quanto perdida, porque você não tem garantia de que um determinado roteirista, ou romancista, ou contador de histórias vai ou não deixar de usar a ferramenta. Tem gente que vai dizer que nunca usou, que nunca usaria, e às vezes a pessoa usa. Enfim, a gente não sabe. Isso inclusive é algo que acontece muito em sala de roteiro, por exemplo. Numa série, você trabalha em sala de roteiro, tem vários roteiristas na mesma sala. E sempre o roteiro passa pela revisão de um roteirista-chefe, um roteirista final. É muito comum que o roteirista-chefe ele refaça uma cena completa que você, roteirista, escreveu. Isso quer dizer que sua cena foi uma porcaria? Não. Mas, às vezes, a direção que você apontou deu uma ideia para o roteirista-chefe muito melhor. Ou a direção que você apontou, não é que ela estava errada, mas precisava de um ajuste para combinar melhor com o tom, para elevar a narrativa da série. E com aquele seu exemplo, ele vai e cria uma nova cena. É algo que já acontece, que roteiristas já fazem, é o que você faz de um tratamento para o outro. Então, bom, é isso, pessoal. Essa é a minha opinião sobre ChatGPT. De novo, nesse vídeo, assim, eu tive muita segurança sobre o chat. Eu acho que ele continua sendo bem limitado, acho que a gente não tem o que temer, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu também não julgo se alguns roteiristas usarem, não para estruturação da série ou do roteiro como um todo, mas como uma pequena ferramenta para auxílio de suporte. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você considere se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo, ajuda bastante a gente por aqui. Dá uma olhadinha no nosso Instagram, @narratologia também, a gente tá cheio de novidade por lá. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau!